Olá, amigos do Rio Mafra Mix. Seguimos com a sabatina dos candidatos a prefeito, dessa vez em Rio Negro. E hoje eu recebo o candidato Gary da Rádio, Gary Vinícius Ketkowski, que concorre à prefeitura de Rio Negro pelo partido Podemos, também em chapa pura. Seja bem-vindo, Gary. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu já começo o bate-papo perguntando: por que o senhor é candidato a prefeito de Rio Negro? Um olá para os nossos amigos aí do Rio Mafra Mix, para a família rio-negrense da cidade do interior. Bom, o desafio de ser candidato a prefeito adveio justamente do nosso trabalho de 16 anos de Câmara de Vereadores. A gente conseguiu angariar muita experiência e, fruto disso, a gente quer levar isso para desenvolver trabalhos junto à nossa comunidade. Esses 16 anos somado a um trabalho que já tivemos no passado, como ex-presidente da Associação Comercial, ex-presidente do Conselho de Segurança da Comarca de Rio Negro, ex-presidente do Conselho da Comunidade, e também como membro do Conselho Superior da Federação das Associações Comerciais do Paraná, como único rio-negrense, Robson, que fez parte desse conselho, que discutia as políticas aí a nível de Estado, junto à nossa federação, que comanda todas as associações comerciais do Estado do Paraná. Então, durante um período, a gente conseguiu angariar muita experiência de trabalhos junto à comunidade, uma experiência que nós queremos agora compartilhar com a nossa comunidade para tentar resolver os problemas emblemáticos que Rio Negro tem. Da tua gestão, candidato, o que o senhor considera como o principal acerto e o maior erro do então prefeito Milton Paisani? Nós pegamos 16 anos, portanto, pegamos 2 mandatos de prefeitos diferentes. Então, a gente acha que o município vem um desenvolvimento positivo. A nossa proposta é justamente de construir, não desconstruir. Nós temos desafios enormes justamente na segurança pública, que é um ato quase do Estado do Paraná. Mas, especificamente na gestão municipal, nós temos desafios na segurança, na questão da saúde, principalmente essa questão da maternidade de Rio Negro, que é uma discussão que nós temos que ter junto à comunidade como um todo. A maternidade é um erro. Nós temos um outro problema seríssimo que ocorreu na história recente do município, que é um ingresso de Rio Negro na região metropolitana que precisa ser discutido de forma mais clara. Então, são 2 temas aí que a gente quer levar adiante nessa discussão. Qual projeto o senhor considera mais significativo na sua carreira política ao longo desses 16 anos como vereador? Robson, o vereador tem um papel específico. Primeiro, que é o de fiscalizar os atos do Executivo. Isso a gente procurou fazer, apesar de questionamentos, a gente procurou fazer com a maior seriedade possível. Tanto é que ambas as contas dos prefeitos e ex-prefeitos foram aprovadas, inclusive, pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que é um órgão máximo aí que nos auxilia o Poder Legislativo nesse controle externo das ações do Executivo. Então, isso demonstra que o nosso trabalho também foi correto. Com relação ao papel específico do vereador em relação a leis, nós temos algumas leis criadas que são de nossa autoria. Eu acho a de maior fundamental importância, é a lei da guarda responsável de animais. Nós temos trabalhado exaustivamente já há algum tempo com relação a essa questão dos animais, principalmente os abandonos de animais, maus tratos de animais. É um trabalho que a gente precisa desenvolver. E quero destacar aqui também, Robson, eu, enquanto vereador, fui por 4 anos presidente da Câmara, procurei fazer com que a Câmara se aproximasse cada vez mais da comunidade. Fui o único presidente de Câmara de Vereadores, o único nesses 16 anos, que realizou as reuniões itinerantes que são obrigatórias conforme o seu regimento. Então, nós procuramos dar cumprimento, levando a Câmara de Vereadores mais próximo da população. Sou o vereador com o maior número de requerimentos para audiências públicas, para nós discutirmos temas, e todos esses temas que a gente já abordou aqui, segurança pública, questão de praça de pedágio, questão de energia elétrica no interior, as questões de segurança e maternidade, da saúde, todos esses assuntos foram pauta de audiências públicas provocadas por nós. Então, eu estou com a consciência extremamente tranquila do nosso cumprimento do dever. Em relação ao nosso trabalho, também sou vereador com a maior presença. Em 16 anos, eu tive uma única ausência nas sessões ordinárias, que foi justamente representando a Câmara, juntamente com o ex-vereador Oswaldo Telma, num evento externo. Nunca faltei. Nesse atual mandato, eu estou com 100% de presença em sessões ordinárias, sessões extraordinárias, audiências públicas, sessões especiais.
reuniões de comissões, então estou sempre presente. E, no momento, estou, inclusive, no comando da Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor, que tem um papel fundamental de destravar Rio Negro para o seu desenvolvimento. O Rio Negro tem umas amarras legais em termos de plano diretor. Por exemplo, você não consegue construir um prédio com mais de 8 andares aqui no município de Rio Negro. Então, nós precisamos destravar essa legislação para que Rio Negro se desenvolva, para que Rio Negro cresça de um modo significativo. Falando em propostas, candidato, quais serão suas ações, se eleito, na saúde e na educação? A gente tem observado, Robson, muita coisa desconstrutiva. Nós precisamos construir, nós precisamos olhar para frente, né? Aproveitar aquilo que está bom, né? Arrumar aquilo que não esteja bom e avançar nas ações nessas diversas áreas aí, né? Tanto na saúde e em outros segmentos. Na saúde, nós precisamos otimizar. Hoje, Rio Negro gasta mais de 30% do seu orçamento em saúde. Se existe alguma coisa errada, nós vamos ter que identificar onde estão esses pontos errôneos para a gente avançar. Otimizar recursos, né? Nós precisamos adequar tudo isso para que a gente possa dar um atendimento melhor à população. Nós temos vários problemas que precisam ser corrigidos. Temos uma deficiência no atendimento em termos de comunidade de Lajados Vieiras, alguns postos na comunidade do interior, precisamos levar a saúde mais próxima dessa gente, né? Então, temos muito a avançar nesse segmento. O tema maternidade é um tema que merece uma reflexão de todos nós. 2013 foi o ano do fechamento dessa maternidade, mas ela tem uma história riquíssima que precisa ser resgatada porque ela sofreu ao longo de muitos anos um desgaste e todo mundo virou as costas. Os poderes, de um modo geral, constituído, não olharam com a devida atenção para a maternidade. Claro, levou a sua sucumbência naquele ano de 2013. A gente precisa resgatar essa história para tentar discutir a fundo a questão da maternidade que surgiu no dia 6. Essa maternidade ela começou no dia 6 de agosto de 1924, quando foi criada a Associação de Proteção à Infância e à Maternidade. Ela nasceu lá dentro do Hospital Bom Jesus. Né? Ironia do destino é que ela acabou indo de volta para o hospital, encerrando as suas atividades. Ela tem uma história da construção do seu prédio, que é na Praça de João Pessoa, que precisa ser melhor discutida. Então, nós temos esse conhecimento profundo dessa história e precisamos trazer isso à tona para a gente tratar desse assunto maternidade. Ainda falando em propostas, segurança pública é um dos maiores desafios do novo gestor de Rio Negro. Falta de efetivo e ausência das câmeras de segurança. Como melhorar isso? Então, Robson, eu posso falar com toda a segurança em termos de segurança pública, porque nós, como disse, fui presidente várias vezes do Conselho, participei sempre das atividades do Conselho de Segurança do município de Rio Negro. E digo assim, segurança pública ela é um dever do Estado, mas uma obrigação de todos nós. A segurança não se faz só com polícia na rua. Né? Só com polícia na rua. A polícia é o ponto final da coisa. Né? Quando a polícia tem que agir, é porque a coisa já está andando de forma errada. Né? Então, a polícia é o ponto final. Nós temos que ter políticas públicas que resolvam isso. Mas, voltando à questão de policiamento, de estrutura, o Estado do Paraná tem um dever enorme para conosco. Aliás, já tem uma dívida enorme ao longo da história. O Estado do Paraná, o governo do Estado do Paraná tem essa dívida para com o Rio Negro em relação ao seu aumento de efetivo. Eu lembro da nossa luta por questões da delegacia, que nós tiramos essa delegacia aqui da ponte Rodrigo Ajace e construímos juntamente com várias ações que foram feitas via Conselho de Segurança e onde ela se encontra hoje. Né? Nós iniciamos uma obra junto ao pelotão da Polícia Militar, que foi na minha gestão como presidente do Conselho de Segurança, uma obra que ficou inacabada. Então, o Estado tem uma dívida com o Rio Negro em relação a essa questão da segurança pública. Por diversas oportunidades, nós recorremos ao Estado, aos seus secretários, ao governador, batalhando em prol de um aumento de efetivo. E vamos continuar batendo pé nesse sentido. Nós queremos que haja uma responsabilidade do Estado nesse aumento de efetivo. E voltando à questão de como se faz segurança pública se faz com outros mecanismos, com câmaras de vigilância, que se precisa ter um investimento nisso, mas não é só ter as câmaras lá para bonito, né? Você tem que dar efetividade à utilização das imagens que são geradas a cada segundo. Né? Não adianta você filmar e depois buscar para correr atrás do bandido que cometeu algum delito. Nós temos que usar as câmeras para coibir abusos e erros que ocorrem em todo o nosso município. Então, nós temos muito que avançar. E, repetindo,
Segurança pública não se faz só com polícia. A segurança pública se faz com programas como o ProERD, que tem aí programa de resistência às drogas, atuando nas escolas. Nós temos que ter práticas positivas nos bairros, tirando essas crianças de rua para terem atividades de música, esporte, lazer, para você poder inibir que essas crianças amanhã ingressem no mundo do crime. Ainda falando em propostas, se eleito, quais as medidas que o senhor pretende tomar para ampliar a geração de emprego e renda no nosso município? Robson, como eu disse, participei da FACEAP. A gente tem um trânsito muito importante nessa esfera comercial e industrial. A geração de empregos, ela é um grande desafio que precisa ser trabalhado, isso com muita responsabilidade, né? Só que a geração de emprego e renda, ela depende de quem? Ela depende do capital privado. Então, nós temos que criar essa atração para atrair esses investimentos, para que os empresários acreditem em Rio Negro e venham trazer a sua indústria, o seu comércio. Eu acredito que até nesse projeto de destravamento do nosso plano diretor em relação a algumas demandas aqui na área central, como eu digo, Centro Velho, Centro Novo, por exemplo, a indústria da construção civil. Se você fomentar a indústria da construção civil através das construções de prédios, edifícios e moradias, se conseguir alavancar isso, isso é um termômetro de desenvolvimento. Então, a gente precisa alavancar isso. Nós temos que ter um olhar atento para o agronegócio, né? Nós temos aqui uma fantástica cadeia de produtores de granjeiros, né, que produzem frangos para abate. Nós temos aí várias outras oportunidades de pequenos negócios no interior aí, com a produção de uva, que está vindo aí com um trabalho com várias propriedades aí. Então, são várias frentes que você tem que atuar. Na questão industrial, que é uma grande necessidade nesse momento, a gente precisa desenvolver áreas para colocar à disposição para novos empreendimentos. O Rio Negro tem certas dificuldades nesse ponto, mas nós vamos trabalhar em cima disso, juntamente com a nossa equipe, para que a gente possa criar áreas e atrair novos empreendimentos. Só que se precisa vender. O Rio Negro é um município que tem uma qualidade muito boa de vida. Nós temos aí uma rede de esgoto que cobre boa parte do nosso município. Nós temos água, temos toda a infraestrutura necessária. O que você precisa? Você precisa que essa informação chegue do outro lado, né? Que chegue na mesa do empresário com o intuito de investir, né? Que você leve até ele. Se você buscar hoje no site da prefeitura, nós somos muito pobres de informação. Nós temos que fazer com que essa informação, nós precisamos vender a imagem de Rio Negro. Rio Negro é um município bacana, é um município fantástico, um povo acolhedor, nós temos uma boa infraestrutura, só que nós temos que fazer essa nossa mensagem chegar à ponta final, que é a do investidor. Só se faz desenvolvimento com a vontade do empresário em investir. Gary, quando você assumiu a presidência do Podemos, você falou em uma renovação, um novo conceito de política na cidade, né? Tanto que você lançou uma chapa pura. Em 2001, você foi candidato a vice-prefeito, e de 2004 em diante você foi vereador, ou seja, 16 anos de vereador, e lá atrás mais 4, dá pelo menos 20 anos na política. Como que é o desafio de falar de renovação, falar de uma nova política, trazendo 2 décadas de vivência, né? 2 décadas dentro da política? Robson, eu encontrei no Podemos a possibilidade da gente fazer uma nova política, uma política diferenciada. O que a gente tem hoje é muitas coisas atreladas a esses partidos, de um modo geral, tentando fomentar. Eu te dou um cargo aqui, você faz isso, você vai ali, né? Nós queremos sair desse ciclo vicioso que se criou durante esse longo tempo e nós criamos uma nova marca. O Podemos é um movimento, como a nossa liderança maior diz, como Álvaro Dias, o Ourivisto, professor Ourivisto, né, o professor Carlos Cobe, o nosso senador Flávio Arnes. O Podemos é um movimento que quer a renovação da política. Basta ver que no nosso quadro de candidatos a vereadores, 100% deles não tiveram nenhuma experiência política. Nós preparamos essa juventude, esses homens trabalhadores, homens e mulheres trabalhadores que estão no nosso grupo, para esse desafio. No meu caso, é a primeira oportunidade que terei no Executivo. Naquela eleição em que a gente disputou o cargo ao lado do falecido Alceu Antônio Charoski, aquilo foi uma demonstração de democracia, porque eu, naquela oportunidade, queria me lançar vereador. E houve um clamor
de lideranças que me impuseram a candidatura a vice. E fomos para um embate com outro pretendente à vaga de vice, numa decisão democrática da convenção. A convenção é que decidiu de forma democrática. Naquele momento votaram em favor do nosso nome, mas eu tinha a pretensão de candidatura a vereador naquele ano. Enfim, fomos derrotados, de cabeça erguida, e iniciamos ali depois o processo para a gente retornar à Câmara de Vereadores. Sempre procurei, sou otimista da questão da renovação, concordo que isso deva ocorrer, nós temos que preparar novas lideranças, e esse é o nosso objetivo a nível de Podemos. Nós queremos colocar a nossa experiência para uma renovação futura, para que a gente tenha realmente um desempenho nessas eleições boa, para que a gente possa oferecer para a sociedade opções em relação à discussão de práticas políticas. E essa renovação, ela também tem que ser com responsabilidade e tem com experiência. Você pegar uma pessoa sem nenhum conhecimento e lançar para um cargo desse, pode ser desastroso. E nós temos vários exemplos a nível do Brasil, justamente por isso. Pessoas sem nenhuma experiência, chegando lá, cometem erros absurdos. Nós precisamos ter seriedade, responsabilidade também nesse momento, experiência e renovação. Tá certo, candidato. Chegamos ao fim do nosso bate-papo. Em nome do Rio Mafra Mix, eu agradeço a sua participação, prontamente nos atendeu, veio até os nossos estúdios, e gostaria de deixar o tempo para o senhor fazer as suas considerações finais. Muito bem, quero agradecer mais uma vez o convite. Nós estamos dispostos ao diálogo. Nós não, repetimos, nós não queremos desconstruir, nós não queremos atacar, nós queremos pensar no futuro das nossas futuras gerações. Nós queremos pensar na nossa gente rio-negrense que precisa ter um olhar diferenciado para elas. Nós precisamos avançar. O município de Rio Negro vem com o seu crescimento, fruto do trabalho da sua gente, fruto do desempenho dos servidores públicos municipais, que também, quero destacar aqui, os nossos servidores públicos municipais também estão precisando de um olhar diferenciado, de alguém que olhe por eles de forma mais séria e positiva. Então, nós precisamos avançar. Temos problemas? Temos, mas nós temos que discutir com a sociedade no modo geral e partir para a solução. Não adianta a gente ficar apontando culpados sem apontar também a possibilidade de encontrar soluções. O nosso grupo quer encontrar solução para todos os problemas que a comunidade tem e vem solicitando e vem exigindo nesse momento. Queremos olhar para frente e buscar essas soluções. Encerramos assim mais uma sabatina com o candidato Gary da Rádio, que concorre à Prefeitura de Rio Negro em chapa pura pelo Podemos. Seguimos ao longo da semana recebendo os outros candidatos a prefeito de Rio Negro aqui em nossos estúdios. Rio Mafra Mix, você aqui bem informado sempre.